Eu me interesso muito a Freire e considero que Freire é um pensamento indispensável para a pedagogia contemporânea. Mas, no mesmo tempo, como falou Freire, precisamos tomar distância com seu pensamento, renovar seu pensamento e identificar os lugares onde Freire se equivocou. Por exemplo, na questão em que língua temos que usar para a escola, a alfabetização, a instrução na África. 70 anos depois da independência dos países africanos, a maioria dos países africanos estão continuando usando a língua da potência colonial. A maioria do tempo é francês, inglês ou português na colônia portuguesa. E, seguindo usar a língua da colonização, se segue essa dependência com a colonização e o papel da educação como uma forma de emancipar o povo africano não está funcionando bem. Então, precisamos usar a parte interessante do pensamento de Freire para repensar a educação africana e para resumir a parte interessante da educação africana, uma educação bancária, uma educação que produz excluído, uma educação em serviço da elite, uma educação em serviço do poder colonial, uma educação em serviço da globalização neoliberal que está matando os povos africanos. Mas, no mesmo tempo, precisamos renovar esse pensamento freiriano por África e considerar que, na África, a decolonização, a conscientização está inacabada até o dia que usamos as línguas e as culturas africanas para transformar a educação. Esse, inclusive, foi um problema sobre o qual eu falo agora muito num livro que se chama Por uma Pedagogia da Pergunta. Isso é uma conversa como essa que a gente vem tendo, que eu tive com um filósofo chileno no exílio, em Genebra. Em certo momento dessa conversa, ele faz certas críticas ao trabalho que eu fizera na África, na Guiné-Bissau. E então o livro é muito rico, porque ele faz a crítica e eu respondo, mas nunca em termos de quem está zangado, porque é criticado, ou de quem está querendo se vingar do cara que ele critica. Quer dizer, não há esse clima, não é um livro dialógico realmente. Mas em certo momento eu me refiro amplamente a essa questão da língua portuguesa e do aprendizado da língua portuguesa na África. Eu repetiria aqui rapidamente, porque a coisa é muito ampla. Evidentemente que é inviável a um povo que experimentou o processo de colonização, mas que pré-existiu longo tempo ao colonizador, que, portanto, tinha suas raízes históricas, culturais. O colonizador mente terrivelmente. Eu digo, quando mente, que ele ideologicamente, ele precisa dizer o que ele diz. O colonizador sempre diz que antes dele chegar à África, a África não tinha história. Quer dizer, a história começa com ele. A cultura começa com ele também, o que é um absurdo. Quando a gente foi para a Guiné, a gente já andava desconfiado de que isso não ia bater, esse negócio de ensinar a língua portuguesa lá. Mas o Ministério da Educação, o ministro dizia, não, Paulo, os nacionais também diziam que era possível. Mas um ano de experiência nos provou que, com todo o esforço nosso e deles, o obstáculo era grande demais, não? E então eu comecei a chamar a atenção do governo desse obstáculo, para que então se orientasse, ou que o governo tivesse uma outra política cultural dentro da qual viria a política da linguagem também, não? Mas, se tu me perguntasse finalmente o seguinte, mas Paulo, se não foi possível que se alfabetizasse tanta gente na África em língua portuguesa,
Afinal de contas, então, foi um insucesso a tua passagem? Eu diria não. E não porque tem que ver comigo a pergunta e a resposta. Eu diria não pelo seguinte, porque eu não tenho dúvida nenhuma de que as discussões que tivemos juntos, não apenas eu, mas a equipe que trabalhava comigo do IDAC e eu, as discussões que tivemos com as diferentes lideranças políticas e pedagógicas desses diferentes países, e com os educadores do Ministério da Educação desses países, eu não tenho dúvida nenhuma de que a nossa passagem marcou